Então, a tese do Weisfeld, de 35, é que esse termo se refere a um tipo de sacrifício que aqui nós vamos chamar de sacrifício Molk. Em oposição a essa teoria, então, lembra que eu falei que há dois campos de pesquisa relacionados a esse suposto Moloch, né? Então, um segue a tese do Weisfeld e o outro campo segue a visão tradicional que sustenta que esse termo sempre teve a intenção de ser entendido como nome, um título de uma divindade nesses versículos. Tranquilos? Os defensores dessa posição se baseiam na interpretação de Levítico 25, capítulo 20, versículo 5. Esse texto é geralmente traduzido como eu mesmo porei o meu rosto contra ele, contra sua família, e o cortarei, o exterminarei no meio do meu povo, a ele e a todos os que seguirem na prostituição após Moloch. Tá? John Day argumenta que nessa passagem não pode ser traduzida como oferta ou Molk, o sacrifício Molk. Então, o John Day analisou a tese do Weisfeld e ele rebate. Então, isso aqui é pesquisa, gente. Pesquisa não é a gente trazer resposta pronta. Pesquisa é você mostrar os argumentos e contra-argumentos. O John Day, ele contra-argumenta a tese do Weisfeld. E ele vai dizer que nessa passagem de Levítico não dá para você ler, traduzir isso como um sacrifício ou oferta Molk, porque na Bíblia hebraica os israelitas infiéis a Javé não se prostituem após tipos de sacrifício, mas se prostituem após outros deuses. Então, ele vai pela lógica por causa do verbo seguir após. Quem não assistiu o curso de Oséias, aqui no canal está gratuito, gente. Playlist Livro de Oséias, em que eu explico a questão do verbo seguir após, que tem relação com o casamento. Então, a esposa segue após o marido. E quando há essa expressão, Israel seguiu após Baal, seguiu após outros deuses, é como eles estão se casando metaforicamente. Aí você entra a metáfora do casamento dentro dos textos bíblicos, numa relação de infidelidade a Javé, ok? Assistam o curso de Oséias gratuito aqui no canal. Muito bem. Entretanto, embora o argumento de Day seja razoável nesse ponto, ele está claro que nas 6 ocorrências restantes, lembra? Eram 8 ocorrências. A de Reis já é praticamente consenso de que não é Moloch, mas é Milcom. Então, você tem 7 ocorrências vocalizadas como Moloch, né? E aí, você vai perceber que, tirando o Levítico 20, versículo 5, as outras 6 ocorrências dessa palavra na Bíblia hebraica, o texto pode ser traduzido, sim, como oferta Molk ou sacrifício Molk. Tá? Da mesma forma que facilmente como Moloch. Então, por exemplo, o termo ocorre 3 vezes nos versículos imediatamente anteriores ao Levítico 20, versículo 5. Veja que está no mesmo contexto. São versículos do capítulo 20 de Levítico. E como demonstra o versículo 3, pode ser entendido como um tipo de sacrifício. Qualquer do povo de Israel ou dos estrangeiros que residirem em Israel, que der qualquer de seus descendentes como oferta Molk, como sacrifício Molk, será morto. Então, se você substituir o nome do deus Moloch por sacrifício ou oferta Molk, faz sentido. E isso está no versículo 3, 2 versículos antes desse aqui que o John Day aponta que é problemático. Veja, eu não estou entrando na questão do hebraico diretamente, eu vou falar algumas questões do hebraico aqui, mas eu não vou entrar diretamente porque essa live é para ser acessível a todos, ok? Mas eu estou trazendo o mais próximo para fazer essa ponte
para quem não compreende hebraico, ok? Quem já sabe hebraico não precisa se preocupar, tá? Eu também sei, mas não preciso provar isso para ninguém. A grande questão aqui é acessibilizar esse conhecimento mais próximo de quem não tem acesso ao hebraico bíblico, ok? Então, é essencial reconhecer a ambiguidade da terminologia bíblica. Então, os textos podem ser traduzidos tanto como Moloque quanto sacrifício Molk, como esse tipo de sacrifício, ok? Embora o texto massorético, que é o texto vocalizado com as vogais, entenda claramente que o termo nesses versículos como sendo o nome de uma divindade distinta de Javé, não está claro se esse era o entendimento original do termo na história mais antiga de alguns dos textos bíblicos. Além disso, pode ser que o significado original desse termo nas tradições literárias ainda seja diferente do seu uso e significado no ambiente socio-religioso da Judá histórica. Então, veja como não é uma questão da gente dizer assim o que faz sentido na nossa cabeça. Nós precisamos rastrear o máximo possível para tentar identificar se há uma possibilidade de saber se essas tradições mais antigas relacionadas a esse termo, que é traduzido no texto massorético como Moloque, né, que vai chegar para nós como Moloque, realmente é o nome de uma divindade, ou não. E é por isso que é importante essa pesquisa. A escassez de evidências sobre esse termo, Moloque, né, no texto massorético, é problemática por si só. Não é lógico, gente. Não é uma questão de, olha só como é fácil de entender. Não, não é lógico. Porque não é só você traduzir, não é só você pegar uma partícula gramatical do hebraico e pronto, está resolvido. É preciso rastrear historicamente, culturalmente, esse termo. E ainda, combinado com uma relativa falta de evidências extra-bíblicas para uma divindade chamada Moloque, ou seja, não existe evidência alguma da existência de uma divindade chamada Moloque fora da Bíblia. Ok? A vocalização original desse termo bíblico nos versos é questionável. De fato, alguns estudiosos duvidam há muito tempo da existência de uma palavra hebraica Moloch ou Moler, né? Em vez disso, muitos continuam a apoiar uma hipótese apresentada por Geiger há quase 150 anos. Então, veja, antes da tese do Eisfeld, tem essa hipótese do Geiger. Veja, é uma hipótese, é preciso enfatizar isso. Então, ele vai trabalhar que, com base na tradução da Septuaginta, ou seja, na tradução do texto hebraico para o grego, a tradução desse termo em Levítico 18, 21 e em Levítico 20, nos versículos 2 a 5, ele vai ser traduzido por governante. Então, Geiger propôs que o termo do texto massorético é uma criação secundária da tradição pós-bíblica, que amalgamou as vogais da palavra bochet, que é vergonha, com as consoantes de Meller, que é rei. Então, muitos que argumentam contra a tradução do Eisfeld, né, de Moloch, como sacrifício Molk, tendem a citar a teoria desse disfemismo de Geiger como suporte para uma divindade cujo nome originalmente derivava do título Rei Meller, porque se trata das mesmas consoantes. Eu vou mostrar essa semelhança para vocês também.